Olá, crianças, todos bem? Eu tenho certeza que sim, né? Então hoje a gente vai ter mais um vídeo para a gente aprender um pouco mais da palavra. E o tema da aula de hoje é Paulo e Silas na prisão. O que podemos aprender com essa grande lição? Para que a gente possa acompanhar, é importante que vocês tragam a Bíblia de vocês. Então eu vou dar aí um tempinho para que vocês procurem as Bíblias e deixem bem próximas, porque nós vamos fazer a leitura. Assim que vocês encontrarem as Bíblias, deixem separados no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Estou aguardando. Bom, agora todos com as Bíblias em mãos, nós vamos fazer a leitura de Atos 16, a partir do versículo 16. Amém? Eu vou fazer e vocês acompanhem aí. Está escrito: depois disso, no outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para seus donos. Ela começou a gritar Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. Estes homens servem ao Deus Altíssimo. Eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. Ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao espírito: saia em nome de Jesus, saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos dela perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e o levaram à praça do mercado. Os dois foram presos e levados ao tribunal com a seguinte acusação: estes homens estão perturbando a paz. São perigosos agitadores judeus que subvertem a ordem e a lei de Roma. A multidão na mesma hora começou a pedir sangue. Os juízes atenderam ao pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados. Depois de baterem nele até cansar, mandaram ambos para a cadeia, recomendando ao carcereiro que os deixasse sob vigilância, para que não pudessem escapar. Ele os prendeu na cela com segurança máxima, com algemas e ferros nas pernas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando de repente aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Nisso, o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas. Pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado, sacou a espada e estava prestes a cometer um suicídio, imaginando que seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou. Trêmulo caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Para viver de verdade. Eles responderam: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá salvação e saberá o que é viver de verdade. E todos os da sua casa também. Eles contaram a história do Senhor em detalhes. Toda a família estava reunida agora. Ninguém quis dormir naquela noite. O carcereiro os deixou à vontade e cuidou dos ferimentos deles. Ele nem pôde esperar amanhecer e foi logo batizado com toda a sua família. Depois ofereceu uma refeição em sua casa. O clima era de festa, para uma noite que ninguém iria esquecer. Ele e sua família creram em Deus e todos na casa participaram da celebração. Ao raiar do dia, os juízes enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: libertem esses homens. O carcereiro deu a notícia a Paulo. Os juízes mandaram dizer que vocês estão livres para seguir o caminho de vocês. Estão livres, vão em paz. Mas Paulo não se moveu e disse aos oficiais de justiça: eles nos espancaram em público e jogaram na cadeia legítimos cidadãos romanos. Agora querem resolver a situação por debaixo dos panos? Nada disso. Se nos querem tirar daqui, que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos.
Os oficiais de justiça deram recado e os magistrados entraram em pânico, porque não imaginavam que Paulo e Silas fossem cidadãos romanos. Eles correram para lá, apresentaram suas desculpas e pessoalmente os acompanharam, implorando que saíssem da cidade pacificamente. Depois que saíram da cadeia, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, a fim de rever os amigos e encorajá-los na fé. Só então seguiram seu caminho. Linda história, né? Mas espera um pouquinho, a gente vai aprender alguns detalhes sobre ela que podemos trazer para os dias atuais. Vamos ver o que a gente então pode aprender dessa história? Paulo e Silas, eles estavam fazendo algo que era real, algo que era bom. Eles estavam proclamando a palavra de Deus. Mas eles ficaram incomodados porque existia um espírito que não era bom sobre a vida daquela moça. E nós somos chamados para trazer a libertação. Jesus, ele veio para nos libertar, para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. E agora, como seus representantes aqui na terra, nós também temos que proclamar a libertação daqueles que estão presos em termos de vida espiritual. Temos que trazer a cura. Nós temos que ter vida e vida em abundância e proclamar isso para outras pessoas. E Paulo e Silas, ao expulsar o demônio que estava sobre a vida da mulher, eles estavam fazendo algo bom também, estavam libertando a vida dela. Mas alguém ganhava dinheiro com essa situação. Então, por isso, eles resolveram, então, maltratar Paulo e Silas. E aí eles inventaram mentiras contra eles. Eles foram açoitados e foram presos. Mas pensa numa coisa. Hoje nós vivemos uma situação em que nós estamos dentro das nossas casas, né? Nós estamos passando uma situação aí de contaminação, de quarentena, né? Quantas coisas ouvimos? Mas saibam que a gente não precisa ficar preocupado, não precisa ter medo, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de vida em abundância, mas temos que fazer também aquilo que as autoridades têm dito. Porque a obediência, ela nos deixa numa posição de bênção. A desobediência nos tira dessa bênção. É como se fosse um grande guarda-chuva e estivesse chovendo. Em obediência, esse guarda-chuva cobre e impede o mal de chegar até nós. Mas a desobediência, ela pode fazer com que essas gotas, essa chuva ou essas coisas que são ruins cheguem a nós. Mas todo mal é porque a gente está em desobediência? Não. Paulo e Silas, eles estavam em obediência. Porque o Deus desse mundo, ele tem cegado o entendimento, ele tem feito mal. E hoje ele age, né? Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo, é o inimigo da nossa fé. Então ele veio trazer essas coisas ruins. Mas não precisamos ficar preocupados, porque maior é o que está em nós do que o que está em Cristo. E Paulo e Silas tinham isso muito certo na vida deles. Eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam quem era poderoso para os livrar, para os salvar e para ter vida e vida em abundância. Então, em nenhum momento eles disseram ou reclamaram de nada. Eles simplesmente cumpriram o que era para ser cumprido. É para ser preso? Ok, nós somos presos. Mas eles não reclamaram. Então você aí na sua casa não pode ficar reclamando de estar dentro de casa, de não poder ir ao parque, de não poder ir ao shopping. Nós estamos vivendo um momento de obediência às autoridades que disseram que a gente precisa ter o isolamento social. E por isso devemos nos alegrar, porque não estamos numa prisão como Paulo e Silas, suja, escura, presos. Nós podemos nos divertir na nossa casa, nós podemos ouvir louvores, adorar, nós podemos ler livros, nós podemos ler a palavra, nós podemos estar reunidos com os nossos pais, brincar com eles, podemos nos alimentar. Então, nós estamos numa situação muito melhor. Mas algo a gente precisa fazer: ser grato, nos alegrar, cantar louvores e adorar. Olha, enquanto Paulo e Silas faziam isso dentro de uma prisão, sabe o que aconteceu? Um terremoto. E esse terremoto abriu todas as portas da prisão.
E o carcereiro, que tinha ficado de cuidar desses prisioneiros, ficou assustado. Achou que eles tivessem fugido e queria tirar a própria vida, porque ele falou que iam matar ele se ele deixasse os prisioneiros fugirem. Mas aí Paulo e Silas, eles falam, não faça isso. Estamos todos aqui. Eles não, mesmo com as portas abertas, eles não descumpriram a regra, que era ficar na prisão. E aí o carcereiro pergunta a eles, o que é preciso para eu ter vida? O que é preciso para eu ser salvo? E aí eles dizem, você quer viver bem? Você quer a vida eterna? Então crê em Jesus. Chame ele para fazer parte da sua vida, porque você vai ter o maior habitando em você. E você vai ter vida e vida abundante, vai saber o que é viver de verdade, independente do lugar. Não importa o lugar que estamos, se estamos na escola ou se estamos em casa agora. O que importa é que nós temos o maior habitando em nós. Temos a alegria completa, sabemos que é viver bem. Teve uma samaritana que ela perguntou, Senhor, onde devemos adorar? Aqui ou no monte? Aí Jesus vira para ela e fala assim, ei, o Pai quer aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que não importa o lugar, mas é a intenção do nosso coração. Então sejam intensos na adoração, sejam intensos no louvor. Cumpram as regras, não sejam crianças negligentes e desobedientes. Obedeçam às regras dos pais, obedeçam às regras das autoridades e tudo lhe vai bem. E se aquela situação for desagradável, ela vai mudar. Ore para que isso aconteça. Foi assim com Paulo e Silas, eles oraram e tudo mudou. E esse carcereiro não só foi salvo, mas sua família. E aí, esse carcereiro, ele cuidou de Paulo e Silas, cuidou das feridas, alimentou. Houve um batismo, eles nem quiseram esperar, já foram batizados, ou seja, já colocaram publicamente a fé deles. Olha que coisa grandiosa, olha o que a obediência é capaz de fazer. Num lugar que a gente não esperava que houvesse bênçãos, mas Deus, ele transforma a maldição em bênção. Jesus se fez maldição quando ele foi pregado no madeiro, porque a palavra dizia que maldito aquele que é pregado no madeiro. Mas ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se vocês quiserem ler, está lá em Gálatas 3,13. E uma vez que a maldição da lei, olha, ela se rompeu, nós temos direito à vida, à saúde, à cura, à provisão, a todas as coisas. Espera mais um pouquinho. Você gostou da história? Você pôde aprender muito com isso? Eu creio que sim. Então vamos só retomar alguns pontos. Nós temos direito à vida e à vida em abundância, uma vez que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso também nos garante a vida eterna. Somos seres eternos agora. O maior habita em nós, por isso não importa o lugar em que estamos, não importa as circunstâncias que vivemos, Deus é maior e por isso nós seremos sempre abençoados. Aquela situação que parece ruim, Deus pode transformar em bênção e Ele quer. Por isso não precisamos ter medo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? E outra coisa importante, a obediência. Ela sempre nos protege, ela nos deixa num lugar de proteção. E que mais? Ações de graça o tempo todo. Agradecer pelo alimento, agradecer pela família, agradecer pela casa, por tudo que temos. Agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida. E que mais? Oração. Para que outras pessoas possam conhecer o nosso Pai, que possam ter o maior habitando neles, para que a cura aconteça para aqueles que foram contaminados por esse vírus ou por qualquer outra coisa. Devemos orar pelos nossos governantes, para que tudo vá bem para nós. Então vocês continuem fazendo isso. Estudem a palavra na hora do alimento, continuem orando, ofertem, Existem formas de ofertar, também é um lugar de obediência, Então, deixem tudo certinho, continuem crescendo e avançando. E daqui a pouco nós vamos viver grandes coisas em Deus. Amém? Estou feliz pela oportunidade de falar com vocês. Beijo!